Fala designer, beleza? Seguinte, estamos aqui nessa nova aula do curso gratuito sobre os princípios do design e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para quem quer se dar bem e criar projetos que realmente sejam valorizados tanto por profissionais na área quanto também e principalmente por seus clientes, tá certo? Que é justamente a tipografia. Tipografia nada mais é que o estudo, a criação e a aplicação dos tipos ou caracteres, que são justamente as fontes. Não tem essas fontes aí que você usa para fazer os seus textos no Word ou em qualquer outro lugar. Pronto. Isso é uma das partes da tipografia. Ela pode ser aplicada em qualquer estrutura, seja ela impressa ou digital. Ela cria um estilo e formato usando as palavras. E é por esse motivo que você tem que se atentar muito bem a esses 4 tipos de tipografia. Não quer dizer que exista somente eles, mas esses são os principais e os mais usados por os profissionais da área, tá certo? E são os mais conhecidos também, claro. Primeiro a gente deve se atentar a esse aqui, que é o sans serif, que nada mais é do que as fontes mais usadas em meios digitais, porque ela é mais fácil de ser entendida, tá certo? Você pode perceber que elas são bem simples, sem muito estilo, sem muita coisa que venha atrapalhar a legibilidade dele, a leitura desse tipo de tipografia. Passando agora para o segundo e mais conhecido tipo, é o serif, que é justamente aquelas palavras, aquelas fontes que tem essa perninha aqui, pessoal. A maioria delas tem, claro que não é somente desse jeito, mas a maioria delas é nesse mesmo estilo aqui, mudando pouca coisa, mas ela tem como principal característica essa base aqui, logo no início dela. Por que isso? Porque facilita a leitura em meios impressos. Ela é mais usada, você pode perceber também, em livros, revistas. Elas são bem usadas para facilitar a leitura em palavras em espaços menores. Ela fica muito mais fácil de você entender e não se perder no meio de um texto grande, tá certo? Agora as fontes manuscritas, você pode identificá-las principalmente por ser bem parecidas com letras cursivas. Que são letras cursivas? São justamente aquelas letras que usamos em caligrafias, quando a gente vai escrever alguma coisa, geralmente a gente usa esse tipo de letra, tá certo? Agora passando para as fontes fantasias, nós temos aquelas fontes que são mais voltadas para algo mais estiloso, algo diferenciado. Por exemplo, essa daqui você pode perceber que é meio formado parece que é pintura, por um desenho mais jogado, uma aquarela ou algo do tipo. Você não identifica formas perfeitas nela, tá certo? É algo bem diferente e é por isso que é chamado de fonte fantasia. Elas é como se fosse uma parte na tipografia que a gente usa em poucos casos, justamente por não ser algo muito fácil de ler e não pode ser aplicado em vários e diferentes projetos. Elas são usadas em projetos muito mais específicos. Agora, das 3 dicas que eu vou passar para vocês aqui sobre o uso e a utilização delas é o seguinte: você, quando for montar um projeto e for escolher a tipografia para ele, tente ao máximo adequar essa tipografia ao tema que será usado. Como é que eu vou fazer isso, Vinícius? Bem, a fonte ela precisa estar de acordo ao tema que ela vai representar. Como isso? Por exemplo, você não vai usar uma fonte divertida, leve, descontraída, como a Comic Sans, em um projeto de identidade visual de uma marca de luxo. Eu trouxe aqui, por exemplo, a Mercedes-Benz, que é justamente uma marca de carros de luxo, tá certo? Aqui ao lado eu coloquei uma marca que é do Super Mario, é um jogo de Nintendo,
que você pode perceber que ela é formada pela Comic Sans, que é uma fonte bastante conhecida. Porém, essa mesma fonte aplicada nesse projeto, que identifica uma marca de concessionária de carros de luxo, fica uma coisa simplesmente bizarra. Não passa nenhuma credibilidade aos clientes e ao público dessa marca. Então, por esse motivo, é muito importante que você se atente a esse ponto. Ela precisa estar adequada ao tema que ela vai representar, tá certo? Agora, adequação à leitura. Como eu tinha falado antes, as fontes serif elas são muito mais utilizadas em espaços menores e em textos grandes, porque fica muito mais fácil de você ler. Por exemplo, aqui, nós temos que optar por uma fonte fácil de ser lida e entendida pelo público, e tendo que dar preferência a famílias de fontes com variáveis. O que seria isso? É uma fonte em que ela tem várias opções de itálico, regular, bold, que é justamente aquela em negrito, né? Assim você pode ter uma variabilidade melhor no seu projeto. Um projeto de diagramação de um livro, de uma revista, seria complicado você utilizar uma fonte que ela não tivesse nenhuma variável, porque assim seria difícil de você identificar palavras-chave, títulos, tópicos, e isso ia complicar e demandar bastante tempo, porque você ia ter que criar e desenhar essas fontes específicas. Então, quando você for montar um projeto, principalmente de diagramação de algum material, sempre dê preferência a famílias de fontes completas, que assim fica muito mais fácil de você fazer o que é preciso para que alcance o seu objetivo naquele projeto, tá certo? Nunca esqueça disso. Por exemplo, eu trouxe aqui a fonte Helvética, tá certo? Essa Helvética, ela tem uma família de fontes estendidas que você pode perceber que tem aqui negrito, negrito itálico, somente itálico e a regular. Ela é uma fonte bem conhecida pela galera aí que trabalha com isso, e ela é muito boa para ser usada em projetos de diagramação de materiais, tá bom? E aqui, por último, evite o excesso. Quando você for montar um projeto gráfico, tente evitar ao máximo misturar várias fontes. Utilizar 3 ou mais tipos em um projeto pode carregar demais o seu projeto e dar o efeito contrário que você gostaria. Sempre dê preferência a utilizar a mesma família de fontes nesse projeto. Ou se você quiser variar, tente dar preferência a fontes que se combinam, que se conversem entre si. Você pode procurar na internet, tem vários modelos aí para que você não fique perdido nesse sentido. Mas, cara, uma dica que eu dou é sempre tente evitar colocar mais de 3 fontes em um único projeto, em um único material visual, um post, um logotipo, um cartaz, tudo, tá bom? A menos que esse seja o objetivo, tá certo? Então é isso, galera. Esse foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, mas espero que tenha ajudado e tirado alguma dúvida, ou tenha te agregado de alguma forma nesse sentido, que a tipografia é um dos assuntos que deve ser muito bem estudado para quem quer se tornar um designer profissional, tá bom? E falando nisso, se você quiser saber mais, aprender mais sobre esse assunto, acesse o link na descrição, onde tem um curso completo sobre os princípios do design, tá bom? Esse é o carro-chefe, é o que você precisa para que você tenha tudo em mãos para iniciar do zero nessa carreira, nessa área de design gráfico, tá bom? Não esquece de clicar aí abaixo. Tem alguma dúvida? Comenta aí que eu vou responder assim que possível, tá certo? Desde já eu agradeço aí por você estar acompanhando essa série e eu espero te ver nas próximas aulas. Valeu!